Novembro de 1922. O sol do Vale dos Reis golpeia a terra com uma intensidade capaz de derreter o ânimo de qualquer homem. Howard Carter está ali, imóvel, observando o movimento rítmico das pás que cortam a areia seca. O ar vibra com o calor. O som metálico das ferramentas batendo contra o leito rochoso ecoa pelo desfiladeiro. De repente, a pá de um trabalhador trava. O som muda de um baque abafado para um estalo seco contra a pedra sólida. Carter avança. Ele se ajoelha, arrasta as mãos pela poeira e remove a camada superior de detritos. Debaixo de toneladas de areia, surge uma borda reta, esculpida. É um degrau. Ele não recua. Ele limpa a areia restante com os dedos, revelando a continuidade da escadaria enterrada. O suor escorre, mas ele ignora. Ele aponta para a profundidade da terra e ordena que a equipe intensifique o ritmo. A escavação não vai parar. Cada golpe de picareta agora remove o silêncio de milênios. A descoberta está apenas começando. Dias de trabalho incessante revelam a entrada completa. A porta da tumba KV-60-2 surge, bloqueada por uma parede de pedras e selada com argila. Carter aproxima-se. Ele usa uma pequena espátula para remover o selo, fragmento por fragmento. O barro seco esfarela entre seus dedos, caindo no chão com um som abafado. Ele abre um pequeno orifício no topo da vedação. O ar quente, estagnado por 3 milênios, escapa pela fresta, carregando um odor de poeira antiga. Carter acende uma vela. Ele introduz a chama na abertura. O ar que sai da tumba faz a chama oscilar violentamente. Lord Carnarvon, parado logo atrás, aproxima-se, com a respiração curta. Ele pergunta com a voz trêmula: "Você consegue ver alguma coisa?" Carter mantém o rosto colado à fresta. A luz da vela atravessa a escuridão, revelando reflexos de ouro e formas geométricas. Ele responde, quase em um sussurro: "Sim, coisas maravilhosas. A luz ilumina o interior, revelando o brilho de objetos centenários." A euforia da descoberta ecoa pelos corredores da tumba, mas o triunfo dura pouco. 5 meses depois, no Cairo, o cenário muda drasticamente. Lord Carnarvon recolhe-se ao Hotel Continental Savoy. Ele não consegue mais se levantar. A febre consome seu corpo, transformando a pele em uma superfície úmida e pálida. Ele respira com dificuldade, o peito subindo e descendo em espasmos curtos. A equipe médica entra e sai do quarto, carregando bacias de água fria e panos, mas os esforços são inúteis. O ar no quarto torna-se pesado. Carnarvon olha para a janela, onde a luz do sol egípcio entra, mas ele não sente mais o calor. Seus olhos perdem o foco. A notícia de sua morte atravessa as paredes do hotel e chega aos ouvidos dos trabalhadores no Vale dos Reis. As pás param. O medo começa a se infiltrar na areia, movendo-se silenciosamente entre as sombras das colunas, como se o próprio deserto estivesse reagindo. Carnarvon mal esfriara no leito quando a imprensa britânica encontrou sua fonte de lucro. As rotativas das gráficas em Londres giram sem parar, cuspindo milhares de exemplares a cada hora. O papel mancha os dedos dos leitores com a tinta preta de manchetes sensacionalistas. Marie Corelli, uma escritora de romances, dita o tom do pânico. Ela escreve a sentença que selaria o destino da descoberta. A morte virá em asas para aquele que perturbar o sono do faraó. A frase salta das páginas e ganha as ruas. Elas ignoram os relatórios médicos que apontam uma infecção por picada de mosquito. O público prefere a sombra da vingança. O medo se espalha como uma mancha de óleo em água. Cada nova edição traz ilustrações que distorcem a realidade. O mundo inteiro olha para o Egito como o epicentro de uma maldição que não pouparia ninguém. Enquanto a febre do medo consome o público, uma voz de peso decide intervir. Sir Arthur Conan Doyle, o criador do detetive mais racional do mundo, senta-se à sua escrivaninha em Londres. Ele molha a pena no tinteiro. O som do metal arranhando o papel ecoa no silêncio do escritório. Ele não escreve sobre lógica ou evidências. Ele redige cartas e concede entrevistas defendendo a existência de elementais, forças invisíveis que guardariam o descanso do faraó. A fama de Doyle atua como um selo de autenticidade sobre o mito. Ele usa sua autoridade intelectual para validar o que antes era apenas ficção de jornais. As pessoas leem suas palavras e param de questionar.
Se o homem que inventou Sherlock Holmes acredita em espíritos vingadores, quem seria o público para duvidar? A dúvida científica é substituída pela reverência ao místico. Doyle transforma a curiosidade em uma crença inabalável. A lenda ganha o peso de uma verdade absoluta, ancorada pela reputação de um dos homens mais respeitados de sua época. O medo, agora legitimado, torna-se o filtro. Enquanto o mundo aguarda a próxima vítima da maldição, o homem que abriu a porta permanece vivo. Howard Carter caminha pelos corredores da tumba. Seus passos ecoam contra as paredes de pedra. Ele passa anos dentro daquela câmara, respirando o mesmo ar estagnado que, segundo os jornais, deveria ser o seu fim. Em 2002, pesquisadores abrem os arquivos daquela época. Eles contam os nomes. Das 58 pessoas presentes na abertura da tumba, apenas 8 morreram nos 12 anos seguintes. Carter, o principal alvo da suposta vingança, sobrevive por mais 17 anos após o achado. Ele trabalha, anota, cataloga e respira o pó dos séculos. Cada dia de sua vida é uma negação silenciosa ao pânico que domina Londres. A lenda, construída sobre o medo de uma morte inevitável, colapsa diante da simples e teimosa longevidade daquele que mais se expôs ao perigo. A ciência, contudo, não se contenta com estatísticas. Ela busca a causa na própria matéria. Pesquisadores aproximam lentes de aumento das paredes de calcário, onde o tempo depositou camadas invisíveis. O que os olhos humanos ignoraram por décadas, o microscópio revela com clareza. Ali, escondido nas sombras da câmara, habita o Aspergillus flavus. Não é um espírito, mas um fungo. Ele se agarra às superfícies, aguardando o momento em que o ar é perturbado. Quando Howard Carter e sua equipe romperam o selo, eles não libertaram uma maldição, mas uma nuvem de esporos tóxicos. O ar estagnado de milênios, antes respirado com reverência, carregava uma carga biológica perigosa. A ciência decompõe o terror, que o público chamou de vingança do faraó. A biologia identifica como uma reação alérgica ou infecciosa severa. Os pulmões, ao inalarem esses esporos em ambientes fechados e sem ventilação, enfrentam uma agressão real. O medo do invisível perde seu caráter místico. A explicação biológica substitui o sobrenatural, transformando o pânico coletivo em um diagnóstico clínico. O mistério, agora, é iluminado pela luz fria da análise. A ironia da história revela-se sob a luz dos laboratórios modernos. O que antes era temido como um agente de morte, agora é colocado sob análise rigorosa. Cientistas observam o comportamento do Aspergillus flavus em placas de Petri. Eles isolam compostos químicos produzidos por esse mesmo fungo. O resultado desafia qualquer expectativa. As substâncias extraídas do organismo, antes associado à ruína dos arqueólogos, demonstram uma capacidade inesperada. Elas atacam células de leucemia. O que era um símbolo de maldição torna-se uma promessa de vida. A ciência inverte a polaridade do medo. O fungo, que prosperou no silêncio da tumba por milênios, carrega em sua estrutura molecular uma ferramenta contra o câncer. A percepção humana, que buscou vingança sobrenatural, é confrontada com a realidade da cura. Não há magia, apenas a complexidade da vida. Onde o público via o fim, a medicina encontra o início de um tratamento. Aquele que foi rotulado como o executor do faraó revela-se um aliado improvável. O ciclo se fecha com uma reviravolta absoluta. A ameaça que assombrou o século XX transforma-se na esperança do século XXI. A maldição dos faraós, afinal, não reside nas areias ou nos sarcófagos, mas na nossa própria necessidade de transformar o desconhecido em mistério. O ser humano, diante do silêncio de uma tumba milenar, prefere a narrativa do sobrenatural à complexidade da realidade. Criamos monstros para dar sentido ao inexplicável e transformamos coincidências em destinos traçados por divindades. Mas a verdade é mais fascinante do que qualquer lenda. Ao fecharmos este capítulo, o vento sopra sobre as dunas, apagando as pegadas deixadas pela escavação. O Vale dos Reis retorna ao seu estado original. As pás param de bater contra a rocha. As lanternas são apagadas. O que encontramos ali não foram fantasmas, nem vinganças ancestrais, mas a prova tangível de que a realidade, despida de mitos,
possui uma beleza própria e inabalável. O silêncio do deserto retoma seu domínio, vasto e indiferente às nossas construções mentais. A última pedra foi movida, o selo foi rompido e a história, agora livre de superstições, repousa sob o sol escaldante. Resta apenas a clareza. O mistério não era uma ameaça, mas um convite para olhar mais de perto. Onde antes víamos o fim, agora reconhecemos o início de uma compreensão mais profunda. O deserto guarda seus segredos, e nós, finalmente, aprendemos a escutar o que a história tem a dizer sem o peso do medo.